Olá pessoal, nessa época muita gente começa a receber a participação nos lucros, né? Também conhecido como PL, muita gente conhece como PLR, enfim, é aquela participação que você recebe dos lucros da empresa. É um dinheiro extra que chega, muitas vezes é pago nessa época do ano, aqui entre março, abril, outras no fim do ano, mas não importa. Você recebe uma bolada, um dinheiro a mais que você não estava contando, espero eu, né? Se você já gastou antes mesmo dele chegar, aí você já está com o problema na mão, mas que muita gente não sabe o que fazer com esse dinheiro. Então vamos lá, a primeira coisa a fazer é o seguinte: se você tem dívidas, o ideal é você procurar quitar as suas dívidas. Eu não sei o tamanho da sua dívida, nem o tamanho da sua participação nos lucros, mas procure evitar ter dívidas. A gente sempre fala isso, que as dívidas elas são saudáveis em alguns casos para consumo, mas muitas vezes elas são exageradas. Então, a não ser que você tenha uma dívida super controlada, de juros baixos, que está te proporcionando ter e realizar um sonho qualquer, ok. Tá? Mas no caso de você ter dívidas, por exemplo, no cartão de crédito, no cheque especial, tá? De você estar com dívidas em muitos lugares, o ideal é você concentrar essas dívidas, renegociá-la no banco, alguma financeira, com os juros mais atrativos e usar a tua participação no lucro como garantia e já como quitação de parte dessa dívida. Agora vamos supor que você não tem dívida, uma pessoa que está lá zerada, equilibrada e recebeu essa quantia, essa participação nos resultados. Olha, se você está zerado, se você também não tem uma dívida, mas não tem uma reserva financeira, o ideal é que você primeiro construa o que a gente chama de reserva de emergência. Tá? Isso serve sempre nos nossos cursos aqui, né? A gente sempre fala disso. A reserva de emergência é uma reserva que ela proporciona que você possa ficar um tempo sem receber salário, que você ainda consegue cobrir os custos que você tem no seu dia a dia por até 6 meses, tá? Tem gente que fala em 3 a 6 meses, 9 meses, depende do critério que você queira usar. Eu acho que 6 meses é um valor bom. Então, se o teu salário é, por exemplo, R$ 2.000, multiplica por 6, tá? Então, você aí tem R$ 12.000 que você tem que ter como reserva de emergência. Tá? Esse valor é fundamental que você tenha sempre à mão, tá? Em alguma forma muito líquida, de liquidez alta, quer dizer que você possa em qualquer momento pegar e usar esse dinheiro. Não significa que é para gastar ele muito fácil a qualquer momento, mas significa que se você perdeu o emprego e você no mês seguinte precisa do dinheiro, você não pode estar numa aplicação que iria te pagar só os juros lá na frente, ou que tem oscilações muito fortes, tá? Você tem que ter esse dinheiro em algum lugar que você possa sacar sem grandes gastos de impostos e que você também não perca a rentabilidade daquele dinheiro. A recomendação que eu dou nesse caso é que você utilize os títulos Selic do governo para colocar essa reserva de emergência. E lembre-se que elas são só de emergência. É só no caso realmente de você perder o seu trabalho, tiver algum imprevisto muito forte na sua vida que você tenha que pegar, mas lembre que você tem que reconstituir aquele valor o mais pronto, o mais rápido possível. Agora, se você está do outro espectro da coisa, que você não está no endividado, você não está no zerado, você está sim com as suas finanças mais em dia, sem dívidas, com uma certa reserva financeira aí de emergência, aí sim, aí você pode pegar essa participação dos lucros e usufruir delas. Usufruir delas que eu digo é o seguinte: você pode sim uma parte gastar, se der um mimo, não é problema, o consumo faz parte de uma vida mais saudável, equilibrada e feliz, tá? Não é para guardar sempre tudo o tempo todo. Sai para jantar em um lugar especial, faça um programa bacana, isso é legal, mas faça isso com uma parte só do valor. A outra parte você pode guardar, investir, porque ele investido vai crescer, vai render com juros compostos lá na frente, ele muito mais que um jantarzinho, ele vai te dar muito mais coisa, tá? Então eu não posso, não quero e nem posso aqui ficar dando dicas específicas de onde você deve investir esse dinheiro, porque a coisa também muda bastante, eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas o ideal é sempre que você sincronize o seu investimento com seus planos, tá? Então assim, se você tem um plano específico de médio prazo, de curto prazo, de longo prazo, então até aquele lazer, aquela gastança que eu falei para fazer no começo, se você tem muito claro que você quer em 12 meses fazer uma viagem específica para a Tailândia, então não gaste nem naquele jantarzinho e guarde tudo para essa viagem, tá legal? Porque ela em curto prazo você precisa juntar o valor para atingir aquele plano de curto prazo, tá? Se você tem coisas a médio prazo, aí você tem mais flexibilidade, longo prazo ainda mais, tá?
Lembra o conceito, curto prazo, assim como a reserva de emergência, uma liquidez mais rápida. O Tesouro Selic é sempre o mais prático, você não perde valor no tempo, você pode sacar a qualquer momento e você consegue, em curto prazo, ter um rendimento que te ajude a chegar no teu objetivo, não perde de valor no tempo e você consegue ali tirar a qualquer momento para a tua emergência ou para o teu plano de curto prazo. Se o teu plano é de médio e longo prazo, aí já vale a pena uma parte desse valor colocar em renda variável, tá? Se você não está familiarizado com o mercado de ações, é bom você procurar uma especialização, um curso, materiais que te ajudem a entender melhor o que são as ações, como trabalhar com elas. Se não, na pior das hipóteses, você pode buscar um fundo de renda variável que vai te ajudar. Muitos bancos cobram aí taxas para isso, para eles administrarem para você, mas pelo menos você tem um valor que pode, sim, em algum momento cair em relação ao valor que você pôs, mas pode também, no médio e longo prazo, passar do valor que você poderia ganhar numa renda fixa. E aí a principal parte desse valor, né, então vamos supor que você definiu 20% em renda variável, 80% em renda fixa, vai também depender dos seus planos, obviamente, mas eu digo assim, coisa de muito longo prazo, os tesouros IPCAs, aqueles que variam com a inflação, eles ainda estão valendo a pena, tá legal? Então aí o IPCA mais 24, 35, enfim, tem uma série de opções, tá? Assim como alguns fundos que depende da corretora ou banco que você trabalha, tem realmente tarifas bastante atrativas e pagando aí 100, até mais do que 100% do CDI, 99%, que é muito próximo da taxa de juros e também pode te trazer um bom retorno no futuro, tá legal? Então é isso, recebeu a participação nos lucros, só tem duas coisas que você não pode fazer. Uma, não fazer nada, deixar ele parado lá, e outra é simplesmente torrar esse dinheiro aí, a Deus dará. Né? Lembre-se, espectro de dívida, procure quitar, use ele a teu favor para sair dessa condição. Você está neutro, use esse valor para começar a criar o seu colchão, uma certa reserva para emergências e coisas desse tipo. E 3, se você já está com uma saúde financeira mais avançada, aí procure opções de investimento para bater com os planos, com os sonhos que você tem. Tá legal? Forte abraço. Tchau, tchau. Gostou? Curta, compartilhe, comente, é fundamental saber sua opinião. E se você quiser mais, entra lá www.tobemorehappy.com para receber mais informação, mais conteúdo. Lembre-se, talvez você já seja feliz, mas saiba que você pode ser ainda mais feliz. Um forte abraço. Tchau, tchau.